Vida a Vida está de volta. E essa semana, depois de muita reclamação, né? Que até então nós íamos só gravando homens. Minha mulher reclamou em casa, falou, peraí, as mulheres não têm vez nesse programa não? Nós resolvemos convidar aqui as Amigas Unidas com Propósito. É uma alegria receber. Então, pastora Penha é minha esposa, eu estou atendendo o seu pedido e não apenas atendendo, eu estou atendendo em dose quádrupla. Eu estou atendendo as 4 Roses. Na realidade tem 3 Rose e um S aí, né? E um S. RS. Rose e Susan. É uma alegria receber vocês aqui no Que Vida Vida. Sejam bem-vindas. Obrigada, pastor. As Roses vão falar comigo, que são as 2 primeiras de cá? Pode ser. Então vamos lá, Rose. Fica à vontade. Seja bem-vinda. Cumprimenta os nossos telespectadores. A paz com todos. É, assim, uma alegria muito grande, pastor, estar aqui para poder falar um pouquinho, né, desse projeto aí, do que Deus colocou nos nossos corações. Eu sou a pastora Rosiane. Nós somos as 3 Roses, as 3 irmãs. E é um prazer estar aqui. Eu creio que há algo, né, além disso que o Senhor ainda tem, né, para nos mostrar. E obrigado, pastor, pela oportunidade. Rose 1, Rose 2. Vai lá, Rose. Rose 2, a paz a todos. Primeiro, um beijo à pastora Penha, que provocou tudo isso. Um prazer estar aqui, pastor, para falar um pouquinho sobre esse projeto, né, que Deus colocou nos nossos corações. E é com muita alegria e sabemos que nada acontece por acaso. Então, de tudo isso, acredito que hoje será um dia marcante na vida de todos nós e de você aí também está assistindo. As demais eu vou deixar para falar no segundo bloco. Então, assim, vocês não vão ficar de planta aí não, para ficar tranquilas. Vocês não vão ficar de planta, eu sei que vocês estão lindas, maravilhosas, produzidas para estar aqui. As unhas, então, nem se falam. Estão maravilhosa a unha de vocês. Maravilhoso. Deus é bom, todo tempo Ele é bom. Então, é bom recebê-las aqui. Mas, assim, eu tenho acreditado muito nessa frase que vocês carregam. Porque eu acredito que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Verdade. Né? E sobretudo quando vocês se apresentam aqui como sendo uma família com propósito. Né? Então assim, onde nasceu, onde foi a virada de chave para vocês iniciarem esse projeto Amigas Unidas com Propósito? Na verdade, pastor, é um sonho que já carregávamos, né? Sempre trabalhamos com mulheres adolescentes, mulheres na igreja, mulheres casadas, então já era algo no nosso coração e num determinado momento, em conversa com o nosso irmão Rogerinho, pastor Rogério Um abraço para o Guimarães, pastor Rogério. nosso irmão querido, amado, um homem de Deus, e em conversa com ele, ele disse, e o que impede? E nós falamos, nós temos a fé, e ele falou, então a fé para esse momento, é para esse tempo, para essa ocasião que o Senhor hoje nos proporciona em poder alavancar. Então foi a partir daí, a gente virou a chave exatamente no mês de fevereiro, após uma oração, né, irmã? Foi mesmo. Onde o Senhor nos mostrava uma lista de amigas pastoras, e ali iniciou o projeto em uma reunião onde nós convocamos elas, não sabiam o que ia acontecer. E ali nós passamos o que o Senhor havia colocado nos nossos corações. Amém. Olha só, tem uma máxima em que as pessoas que não têm Deus estão se apropriando dela. E, na realidade, esse princípio ele é nosso. Sim. Porque Deus criou todas as coisas são criadas por eles. E a gente quer terceirizar isso e dando uma conotação de que isso é banal, isso não deve ser usado. Mas você acredita que a mulher deve estar onde ela queira estar? Eu acredito. Eu acredito que, principalmente a mulher evangélica, a mulher cristã, porque tem locais que, às vezes, a gente não tem acesso, a gente não consegue chegar nesse local, né? É como se, tem um bloqueio de você estar ali. Vamos pensar em algo na política. Verdade. Sim. Não é verdade? Sim. É difícil, até para o homem hoje. Sim. No Sobretudo um homem de fé, de isso princípio, aí, né? no nosso meio evangélico já é difícil estar lá, você imagina então para uma mulher. Só que eu creio que Deus coloca a gente em lugares estratégicos, para que a gente não se cale,
para que a gente vá e faça diferença ali, independente de onde ela queira estar. Só que aonde ela quiser estar, ela tem que levar uma diferença, ela tem Ser que fazer sal algo. e ser luz, né? Isso aí. Rose, eu tenho 40 e poucos anos de fé, mais de 30 Amém. anos de ministério, né? E assim, eu sei e reconheço que o ambiente ministerial sempre foi um ambiente muito masculino, muito Sim. machista, Sim, sabe? E por vezes até sexista, verdade. né? Nós tratamos a mulher durante muito tempo nesse sentido. A mulher, até um tempo atrás na igreja, ela só servia para cantar ou para acompanhar o pastor. Inclusive tem algumas mulheres que eram assim, fulana é a mulher do pastor, Sim. ela se tornava sem nome. Esse projeto vem para exatamente desestruturar isso, quebrar e colocar a mulher no lugar de destaque, porque ela teve lugar de destaque no ministério de Cristo. Sim, é para quebrar Sim, tudo isso e falar que a mulher sem nome, ela tem nome, sim. Amém, amém. Ela é uma mulher levantada pelo Deus Todo-Poderoso. Então, o lugar que nós podemos estar é realmente qualquer lugar que o Senhor queira que nós estejamos. Amém. E ali essas mulheres estarão. Então, hoje, mulheres nessa situação, pastoras, cantoras, ministras, líderes, quantas mulheres perdidas, né? Quantas delas perdidas em meio ao templo, por quê? Porque realmente é um ambiente muito masculino, mas o Senhor levantou, como levantou Débora. Amém. No nosso tempo, o Senhor levanta Déboras para dizer que nós estaremos aonde o Senhor nos Você colocar. pode então dizer que esse projeto é voltado exatamente para resgatar isso, o papel da mulher no contexto da fé. Sim, inclusive, pastor, mulheres que estão esquecidas, pastoras Feridas. esquecidas, feridas, marcadas, muitas vezes pela vida, pelo ministério, porque não é sobre Cristo. Às vezes as marcas que ficam é pela questão mais da humanidade, e essas mulheres são esquecidas, e nós queremos resgatar essas mulheres que estão doentes. Nós temos contato com pastoras que estão doentes, deixadas dentro da sua casa, sua própria igreja muitas vezes não vai até ela. Então a gente a nossa preocupação são essas mulheres muitas vezes são agredidas dentro da nossa igreja, e o tabu não se pode falar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu entendi o que você quis dizer. Agredidas dentro de um ambiente de fé, talvez não dentro da igreja no sentido literal, Sim. mas no sentido de fé, porque né? o ambiente de fé Aquele seria... irmãozinho que está lá todo internado, Sim. todo bonitinho, mas quando chega dentro de casa ele é um violento, ele é agressivo. Sim. É sobre E isso. lembrando, né, Rose, que assim, a agressão não é só física, né? Não. Tem uma agressão muito pior do que a física, concorda comigo? Que Emocional, agressão é essa? a emocional, né? Aquela que você fica ali, só o próprio sentimento da pessoa, ela não pode expor o sentimento dela, ela não pode dizer quem ela é, o que ela não pode falar o que ela pensa. Então ela é oprimida. Então Ótimo. é essa coisa emocional mesmo. Então isso faz a mulher sofrer calada muitas vezes, pastor. Vocês têm alguma experiência no âmbito familiar de alguém que sofreu esse tipo de opressão? Alguma de vocês tem ou conhece alguém? Conhecemos. Graças a Deus, o nosso ambiente, né, de casa, de paz, nós tivemos um pai que realmente refletiu o amor de Cristo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O semblante de vocês demonstra isso. Sim, nós aprendemos a amar o Senhor pela vida do nosso pai, José Vaz Guimarães, um homem, um pedreiro que cuidou de 8 filhos junto com a nossa mãe, Maria Vocês são quantos Auxiliadora. filhos? Somos 8. Quantos homens e quantas mulheres? 5 homens e 3 mulheres. Ah, que legal. E com isso são 5 pastores Olha na que família bênção. hoje. Amém. Aleluia. Então, Amigas Unidas com Propósito vem exatamente para resgatar o papel da mulher dentro desse contexto de fé. De fé. De fé. Mulheres que provavelmente estejam hoje nos ouvindo, de que foram feridas emocionalmente, feridas através de uma palavra, através de um Sim. gesto, né? Porque às vezes a gente cresce, eu estudei muito sobre isso, eu sou da área de segurança, e eu estudei muito sobre isso, e tem um livro muito interessante, né, e até recomendo vocês, se não leram, ler, que chama Ethos Guerreiro. A gente cresce dentro dessa visão de que assim, o homem é o macho, o homem tem que ir à caça, o homem é aquele que é o provedor,
quando na realidade a gente acaba invertendo o papel e tornando-se agressivo, Verdade. por vezes agressivo, e de maneira às vezes até inconsciente, porque a gente repete a história. Então vocês vêm para quebrar esse elo. Quebrar, pastor, porque a igreja, o ambiente de fé, é para nos trazer, sim, amor, nos trazer proteção, e não um lugar para calar essas mulheres, e elas saberem que elas têm voz, e elas têm aonde gritar, porque hoje elas têm um projeto que elas podem dizer, eu preciso de ajuda, e as amigas estarão aqui. E a Pode ficar à gente vontade. tem escutado muitas mulheres, pastor. A gente tem conhecido, assim, muitas histórias, né? E a gente tem visto o que cada uma carrega. Igual, às vezes, ela não está no ambiente dela, da igreja, mas ela não quer falar com ninguém dali. Então, Rose, veja bem, você está dizendo para mim que esse Amigas com Propósito vem exatamente para resgatar esse lugar da mulher, no sentido, no ambiente de fé, para que ela possa ser tratada, curada dessas feridas, dessas mágoas, desse maltrato, se assim eu posso chamar? Isso, esse é o propósito, né? Quando a gente fala com um propósito, a gente tem esse propósito para essa mulher ela poder se abrir, ela poder ter em quem ela poder conversar, alguém para ouvir, e que ela não vai ficar preocupada de que dali vai sair lá para o ambiente dela, o que ela falou, o que ela se abriu, o momento de oração também, que depois que a gente ouve essa mulher, a gente intercede ali por ela, a gente leva o nome dela para o grupo de pastoras, para o grupo de intercessoras que nós temos, e é esse o propósito, pastor. Eu acredito muito, Roses, né? E que esse projeto, ele de fato tem um papel extremamente importante, né? Porque quando eu olho, por exemplo, para a geração da minha mãe, eu vejo que a mulher, né, tem uma máxima que a gente carrega na vida militar, é assim, o seu direito é não reclamar do direito que você não tem. Né? E durante muito tempo a gente viu isso dentro da igreja. Infelizmente, a gente tem que... Aliás, a Bíblia é muito explícita com relação a isso, né? Se a Bíblia não fosse explícita, ela não demonstraria os erros, as falhas dos grandes líderes que falharam, erraram e reconheceram. Vocês acreditam que é tempo de restauração mesmo e que Deus está movendo nesse sentido para que as mulheres sejam restauradas e elas tenham um papel importantíssimo no ministério de Cristo? Sim, pastor, com certeza. Ainda há tempo de fazer diferente. Ainda é tempo de se posicionar, das mulheres se posicionar, dos nossos líderes se posicionarem diante do Senhor. Então, quando a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, num todo, entre pastores, pastoras, homens e mulheres se posicionarem e cada um saber realmente o seu propósito, o seu lugar, para que o Senhor nos chamou, vai ser uma virada de chave. Amém. Nesse tempo, e o avivamento do Senhor que tanto aguardamos vai vir sobre a igreja do Senhor. A mulher é muito mais do que apenas cantar na igreja, né? Muito mais. Muito mais do que ser a limpar. zeladora da igreja, né? Muito mais. Vai além. Eu costumo dizer, o Senhor não nos tirou da costela do homem à toa. Por que do osso? Porque a mulher, dizem que é o sexo frágil, não. A mulher forte, Amém. Ela veio do osso, ela veio da estrutura, ela veio de algo que está ali, olha, né? Amém. Verdade. Que Vida a Vida está recebendo aqui essas abençoadas do Senhor, amigas unidas com propósito. Já compartilhamos um pouco no primeiro bloco do propósito de fato de criarem esse projeto e onde elas estão querendo ir com esse projeto para colocar a mulher no lugar aonde ela quer, deve e está colocada pelo nosso Deus. Fica ligado com a gente, tem muito mais no segundo bloco, então não sai daí não. Não pega esse controle, não muda de canal não, porque senão você vai perder. Aí depois você vai ficar me ligando, aonde eu vejo? Aí eu vou dizer para você, perdeu. Então fica ligado aí, é rapidinho. A gente já volta para continuar no segundo bloco falando deste projeto muito interessante.
Bem-vindo à vida está de volta. Essa semana atendendo um clamor da minha esposa, a pastora Penha, que puxou minha orelha, pode acreditar. Você só está gravando com homem, só está gravando com homem. E aí Deus não une pessoas, Deus une propósitos, sabe? Vocês estão me livrando aqui de tomar um puxão de orelha em casa. Porque lá em casa a mulher está onde ela deve estar. E o lugar da mulher é um lugar de relevância. E eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu e ela tem um lugar relevante na minha família e no meu ministério. Mas a gente está falando de amigas unidas com propósito e nós compartilhamos aqui no primeiro bloco da importância deste projeto, que nasceu, tenho certeza, no coração de Deus, dando lugar de relevância para a mulher. A mulher tem um lugar tão relevante que Deus decidiu tornar forma de homem e veio no ventre de uma mulher, gente. Sabe, olha a importância. Fala para mim, Rose, qual a importância que você entende da mulher no cumprimento profético de gerar o próprio Deus encarnado? Boa noite, paz. Paz. Eu acredito... Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa Aqui noite, você pode ficar boa tarde, bom dia, à vontade. Tá, gente? O papel da mulher no ambiente profético é muito interessante. E quando o senhor perguntou sobre Maria, quando ela recebe a visita do anjo, e eu sempre acho muito interessante, eu acho lindo, quando ele diz para ela, salve agraciada, Amém. O Senhor é contigo. E essa palavra, né, a gente já vê em Maria, mas desde o Antigo Testamento, a gente já vê, né, Deus se apresentando à mulher, Deus restaurando a mulher, a alegria da mulher. E em todo o tempo, desde o Éden, a vida da mulher, a gente já vê ali que ela é um ser que Deus ama. Então, quando chega em Maria, quando Jesus chega, essa palavra salve agraciada. Então, não foi só para Maria. Maria, ela trouxe, né, o útero dela, ela emprestou para gerar o Filho de Deus. E nós hoje, as mulheres do século XXI, como foi falado, né, no bloco anterior, gente, nós ainda somos essas mulheres. Eu creio. Mulheres bem-aventuradas, mulheres que quando nós procuramos a graça do Senhor, sim, vem sobre nós. Então, eu acredito que a mulher... no ambiente profético, em toda a Bíblia, não parou. A história delas foi até ali, mas agora é a nossa vez. Amém. Eu creio muito nisso, eu creio que nós estamos vivendo uma geração de resgatar de fato a relevância da mulher, essa mulher que gera a vida, que eu gostei muito da expressão que você usou aí, Maria emprestou o útero dela para Deus, sabe? Como é importante isso, a gente quebrar esse paradigma. Então, assim, eu quero louvar a Deus pela decisão de vocês, mas eu quero colocar a Suzy na conversa aqui também. Né? Suzy, você é a única que destoa delas apenas no nome, mas no propósito eu acredito muito que você vive o mesmo propósito. Eu vivo. Paz, né? Eu estou aqui conversando e eu estou só aqui pensando aqui o que Deus está ministrando no meu coração. Na verdade, ela já usa esse... amigas com propósito, já há muito tempo. Eu sou uma delas. Fica à vontade. Eu sei que vocês lembraram quando ele falou sobre a mulher ser, né? Agredida dentro de casa. Vocês lembraram. Eu passei por isso. Hoje, louvado seja Deus pela minha vida, pela minha salvação, a salvação do meu marido, que é o irmão delas. E ela sabe o que eu passei. E elas já eram amigas, usadas com propósito já há muito tempo. Só que se concretizou nessa proporção que a gente está fazendo agora. E eu sou amiga delas e elas são minha amiga agora, mas isso já tem 25 anos. Elas sabem disso, né? Na época que a gente se conheceu, eu era desviada, né? E aí quando o Senhor começou a falar, Deus foi ministrando no meu coração que elas já são amigas com propósito há muito tempo. Ainda que não carregavam o nome, mas o princípio estava dentro delas.
né? Então, E elas me ensinaram, me discipularam, e aí eu fui caminhando com elas e foi ficando minhas amigas. E aí, né, foi que eu fui salva, meu esposo estava desviado na época, e elas foram me ensinando, a gente foi trabalhando junto, foi minhas amigas mesmo me ensinando o propósito e tudo mais, como fazer. E aí a salvação chegou na minha casa, né? Que é o meu marido, Amém. Rogério, que foi liberto, graças a Deus, homem de Deus. Aleluia. E elas já são amigas com propósito já há muito tempo. Suzy, eu creio muito nesse evangelho que restaura, sabe? Porque não teria sentido se nós não trabalhássemos na perspectiva de crer que o evangelho pode transformar. Mas eu creio muito que o seu choro hoje é de alegria, não é mais de tristeza. Não. Sabe por quê? Porque na realidade existe um remédio para um coração ferido, que é o perdão. Sim. Então eu tenho convicção em meu coração, você pode reforçar ou não o que eu estou dizendo, e quando você lembra disso hoje, você não lembra mais com dor. Não. Porque o perdão cura a ponto da gente lembrar, e lembrar apenas como aquilo, como uma experiência vivida, sem causar mais dor. E essa alegria, esse choro é muito mais de alegria do que de tristeza. Estou certo? Sim, com certeza. E a alegria de, realmente, elas estavam junto comigo em todo o tempo, me ajudou em todo o tempo. E hoje eu faço parte, amiga com propósito junto com elas. E além delas serem minhas amigas, elas são minhas cunhadas, né? Olha que eu bênção. Amo de paixão, todas então as três. Família unida com propósito. Rose, fala uma coisa para mim. Provavelmente agora, no momento que nosso programa está indo ao ar, tenham milhares de pessoas nos assistindo, diversas pessoas, nós vamos compartilhar isso nas redes sociais, enfim, né, nós não temos noção do alcance que a voz da gente pode chegar, da relevância que um projeto desse pode ter. Provavelmente alguém está nos ouvindo lá do outro lado agora, talvez uma mulher que está sofrendo a mesma experiência traumática que a Suzy acabou de dizer. Como é que ela faz para conectar com vocês? Bem, nós, nesse projeto, é isso aqui que a gente quer alcançar. Amigas com propósito é amigas que se multiplicam amigas. Amém. Né? Então, Amém. Para essa mulher que precisa desse socorro, por exemplo, lá vamos ter agora, no dia 19 de julho, a nossa conferência Amigas com Propósito. Então, lá nós temos o Instagram, tá? Amigas com Propósito, lá pode entrar lá, nós temos os nossos números, temos a comunidade, nós temos pastores, intercessoras, e nós estamos lá. Essa mulher você precisa conversar, é só entrar lá, tem um grupo de oração que ora 24 horas, então, nesses meses que a gente está começando, Deus já tem feito maravilhas, e a nossa conferência, pastor, vai acontecer no dia 19 de julho, a partir das 14 horas, no Centro de Celebrações Metodista, lá em Campo Grande. Nós vamos fazer o seguinte, Rose, nós vamos ao final deixar, além do arroba de vocês, do Instagram de vocês, nós vamos deixar também a data da conferência e como as pessoas fazem para conectar, para poder fazer parte dessa conferência. Mas vamos lá, do ponto de vista prático, vocês criaram um grupo, começaram a orar juntas, a Suzy vem dizendo assim, vocês já faziam nem mesmo antes de existir, né? Vocês eram suporte para ela, quem sabe se vocês não fossem esse suporte, hoje essa família já não existiria mais. Verdade. Você tem filhos, Suzy? Tenho 2 filhos. Dois filhos? Sofia e Azaf. Ah, legal. Né? Então assim, quando eu olho hoje para a família deles restaurada, vale a pena, né? Não vou dizer nem valeu a pena, não, vale a pena continuar lutando por famílias, né? Vale a pena. Família é projeto de Deus, né? E quando a gente fala desse projeto, é porque a gente acredita nisso, na restauração do homem, da mulher. Então, eu creio nisso, e quando a gente crê, não é porque alguém falou, é porque a gente viveu, a gente viu de perto, e Jesus não mudou, ele é o mesmo. Então, a família, por mais difícil que seja, e quando a gente traz esse projeto, muitas vezes, principalmente falando de mulher, né? Às vezes há algum problema no casamento, ou chega realmente a uma separação, essa mulher se vê perdida. Sim. Essa mulher se vê perdida. E quando nós falamos sem suporte, de igreja, isso é uma rede de apoio, né? Porque, infelizmente, é uma coisa assim, eu trabalho com mulheres há muitos anos, e é uma coisa que me incomodava e ardia em mim. Eu falei, por que essa mulher é banida?
O homem, É ele... interessante, você me permite? Sim. Que assim, sempre nessa história, a culpa cai na mulher, né? Num processo de abuso, em todos os sentidos, um abuso de um esposo, um abuso de um pai, um abuso de autoridade. A culpa é da mulher, porque ela se vestiu daquele jeito, porque ela se... Concorda comigo? Sempre é a mulher. Então, se a gente não tiver essa rede de apoio, que é o que a gente quer, que não fique só em nós, mas que cresça, que essa mulher, ela encontre em nós não alguém para apontar, mas alguém para abraçar, e que nós possamos fazer como Jesus fez. Jesus, quando aquela mulher adúltera, quem veio para acusar? Todo mundo queria apedrejar, né? Vamos apedrejar. E o que Jesus falou assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só que quem bane essas mulheres não é você, também tem pecado. Todos nós, mas Jesus veio, né, para nos libertar. Agora, se ele veio para trazer essa libertação, nós precisamos ser instrumentos dele nessa terra. E nós, como mulheres, é isso que a gente quer. Ser instrumento de Deus para a gente ajudar. E quando a gente ajuda uma, por exemplo, um dia nós tivemos com a Suzy, agora a Suzy já está ajudando a outra. E a outra vai ajudando outra. E é assim que a gente tem que ser. Boa. Você falou para mim, Rose, que vocês criaram a rede. Eu queria que você, em rápidas palavras, dissesse para mim o seguinte. Quando você fala em rede, eu penso logo naquela rede do pescador. Mas uma rede de um pescador é como uma rede também de amigas unidas com propósito. Uma rede tem nó. Tem. Concorda comigo? Como é que a gente desfaz esses nós? Esses nós têm que ser feitos. Tem que ter paciência, amor, porque se os nós, ele incomoda. Né? E a gente, mesmo nessa rede, de vez em quando tem nós. Já tem nós, né? Tem que reparar as arestas, desfazer os nós. Isso. Aí o que a gente faz? Volta lá. Então, como que a gente vai pescar? Mas é interessante que o nó, ele ajuda também a sustentar a rede, né? Ajuda, porque são as nossas diferenças. E às vezes, nós somos irmãs, mas às vezes o nosso nó a gente tem diferença, mas quando é algo é maior que isso, que incomoda, o que a gente volta? Não, vamos fazer o nó que mantém a gente unida. Amém. Né? Então Amém. é isso, a gente quer ter uma rede que aquele nó, eu acredito que esse nó, quando tem uma linhazinha que fura o outro, aí tem que cortar as arestas. Mas quando é um nó que une... Amém. Suzy disse que tem 2 filhos. Você também tem filhos? Eu tenho 2 filhas e tenho 4 netos. 4 netos? Não tem inveja de você, não. Tem um, tô indo pro segundo. Tem um, aí tô indo pro segundo. Um filho. Um filho, homem? Homem, 22 aninhos. 22 aninhos? Uma menina dessa falando que tem filho de 22 anos. Ganhei o dia. Eu tenho um filho, ele tem 30 aninhos. Pessoal, deixa eu ver uma coisa com vocês. Desconta aí, porque assim, lá no futebol diz que tem a pessoa que é gato, né? Que esconde a idade. Eu tô achando que elas estão mentindo pra mais. Você foi mãe cedo, hein, menina? Não. Pessoal, que Vida a Vida recebeu nesse bate-papo tão informal? Elas chegaram aqui nervosas, meu Deus. Sabe, acho que a gente precisa de um outro programa. O que vocês acham? A gente nem começou a falar ainda do projeto. Tanta coisa para tratar. Passa rápido demais. Vamos marcar para vocês voltarem aqui. Topam? Com certeza. Claro. Amém. Que Vida a Vida recebeu hoje Amigas Unidas com Propósito. Esse projeto que nasceu para tratar as mulheres feridas em todos os aspectos e que tem sido instrumento na mão de Deus. Nós vamos deixar aí os endereços, você vai fazer contato com elas e se você de fato está vivendo um momento como esse, faz contato com esse grupo de irmãs e eu tenho certeza que Deus vai usá-las para ser bênçãos na vida de vocês, como elas foram bênçãos na vida de Susan. Fica ligado com a gente volta semana que vem, hein? Mais um programa, quem sabe com mais mulheres aqui compartilhando das suas experiências de vida. Fica com a gente ligado aí, a gente volta na semana que vem.